Amém, irmã Isabelle, com a oportunidade, A deixa Deus te paz do usar. Senhor. Mais uma vez, missionária Késia, todas as meninas que estão, meninas que são tudo nova aí, né? E estou me sentindo honrada, né, de estar participando, né, e da irmã Késia ter feito esse convite. Ela disse: sou de Maceió, Alagoas, a cidade mais bonita do Brasil, né? Se não conhece, tem que conhecer. E é uma honra estar participando com vocês. Tem que vir em Maceió, a gente tem que marcar esse encontro aqui. Como ela falou, não importa a quantidade de pessoas, né? Feliz que esse trabalho já tenha acontecido há um ano. Isso mostra que tem efeito efetivo na vida das pessoas. E quando eu falo isso, eu me baseio na palavra de Deus, quando o Jetro vai dar um conselho a Moisés. Isso é muito importante. Jetro, quando vai dar um conselho a Moisés, que ele já estava cansado de atender o povo o dia todo, ele diz: Moisés, separe pessoas para lhe ajudar. E Moisés ali separa homens que vão orientar 1000 pessoas, homens também, homens que vão orientar 50 e homens que vão... Isabelle, o que você quer dizer com isso? Às vezes não vai ser pessoas de... Você não vai ser de 100 ou de 50, vai ser de 10. Mas o que importa é que você faça o seu trabalho com devoção e com efetividade. Então, de você, sobre você, né, através do Senhor, né? Então eu aprendo muito com Paulo, quando ele dizia: sejam meus imitadores. Ele é uma referência. Então eu estou agradecida, viu? Obrigada pelo convite. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que é uma palavra que me marca muito. É uma palavra que já foi falada aqui sobre isso, eu queria de uma forma diferente. A questão de Radassa. E por que Radassa? É capítulo 2, versículo 6. Esther, capítulo 7, eu vou apenas em um trecho. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada, bem conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha. Que Radassa, que eu daça, e porque Radassa era o nome que ela tinha antes de ir para o palácio hebreu, o nome da Judeia. Quando ela muda para um nome persa. Todo nome judeu ele faz menção a Deus. Todo nome persa faz menção a algum deus daquela época. E isso fala muito da minha história, porque diz que era uma jovem órfã. Foi que eu perdi. E Radassa, ela perdeu seus pais cedo. Ela era órfã e o primo a criou. Isso me gerou uma curiosidade. Por que, Isabelle, uma curiosidade? Eu perdi meus pais cedo e minha avó criou. Minha avó hoje tem 90 anos. Mas quando eu era menor, algo que eu escutava muito dos meus tios, dizendo assim: se mamãe vier a fechar os olhos, a morrer, a gente toma conta desses meninos, comigo e com meu irmão. Para eu li que eu tinha uma atenção por um primo. Eu tenho autoridade para falar para um primo tomar conta de uma pessoa. Cadê as outras pessoas? Ela talvez sofreu com alguma coisa de rejeição, aquela moça. E eu não sei você, talvez a sua história é parecida com a de Radassa. Você veio de muitas rejeições. Radassa, ela veio de um tempo de rejeição. Ela veio de um tempo de escassez. Ela veio de um tempo de morar na casa dos outros. Talvez a sua história é uma história de Radassa. Minha história foi um pouco parecida com Radassa. Eu perdi meus pais. Meu pai com 7 anos e minha mãe com 14. Desde os 10 eu frequento a igreja. Né? Desde novinha, porque uma vizinha me levava. E eu passei muitas histórias de escassez na minha vida. Eu estava lembrando hoje de algo que me marcou. Né? A gente às vezes fala de escassez. Eu morava na casa da minha avó desde cedo. Minha avó criou a gente. E a gente passou muita dificuldade. Porque minha mãe, ela teve um tumor. Então ela se operou nova. Ela teve que se aposentar cedo, com 25 anos, porque ela tinha algumas debilidades.
E a gente tinha algumas limitações, a gente passava muita rejeição, porque a gente morava de favor na casa dos outros. E a gente não tinha muitas condições. Meu pai bebia muito, fumava muito, e minha mãe também é uma pessoa debilitada. E eu lembro da minha história, por isso que eu me identifiquei com a história de Radassa, né? Porque eu sofri muita rejeição por parte da família do meu pai também, muita humilhação, né? Eu vivia das roupas que os outros davam. Eu estava lembrando aqui, desde ontem, quando eu estava falando com a irmã Kézia, me veio algo muito forte a mim. Uma coisa que eu vou falar, né? Tem mulheres aqui, mas na época que eu estava naqueles dias, né? Eu não tinha nem dinheiro para comprar absorvente, porque não tinha. A gente passou muita dificuldade em usar papel higiênico. Então, foi um tempo de escassez na minha vida. Um tempo de muitas debilidades. Às vezes as pessoas olham os nossos palcos, né? Ah, ali está viajando agora, né? Mas não sabe dos nossos bastidores. E Radassa, eu gosto muito da história dela, porque Esté já vem para uma história de bonança. Esté vem para um tempo bom. Radassa, ela vive na casa dos outros. Ela tem tempo de escassez e ela tem tempo de rejeição. É muito bonito quando as pessoas leem sobre Esté. Eu gosto quando as pessoas olham para Radassa. Porque é tão bonito ver que Esté chegou no palácio, se deu bem, a escolheu, apesar de todas as dificuldades. Mas ninguém sabe quantas Radassas na sua vida tem, não é? Para você ter chegado e virar Esté. As pessoas olham a Esté que você é hoje, mas não olham a Radassa que você foi. As pessoas olham a conquista que você está conquistando agora, o tempo de palácio, mas não vê o tempo de favor que você passou às vezes na casa dos outros. Talvez você bebe, eu nunca morei de favor, mas eu já fui muito humilhada, eu já sofri muita rejeição, eu já tive um tempo de escassez. Então eu vivi esse tempo, um tempo dessa escassez, onde eu tinha, com 14 anos, eu que tinha que internar a minha mãe. O salário todo dela era para pagar o plano de saúde. Eu tinha que ligar para um médico para dizer, minha mãe tá se internando, doutor Rui, eu levava ela. Então, foi um tempo que eu também fui abusada na infância. E foi um tempo que me construiu para o que hoje eu sou. Você é revoltada? Jamais. Já acordou brigando com Deus? De jeito nenhum. Quando eu perdi meu pai, eu lembro, a minha mãe tinha 14 anos, já ia para a igreja, no outro domingo eu já estava na igreja. Eu me converti em uma igreja muito tradicional, muito fria até. Eu sou pentecostal, mas eu vim de uma igreja presbiteriana. É uma igreja que as pessoas dizem geladeira, mas foi uma igreja que me ensinou a palavra, me sustentou. E é tão bonito quando a gente lê que Deus é os pais dos órfãos, das viúvas, né? Que Ele acolhe, Ele faz que o solitário habite em família. E Deus me fez, Deus me deu famílias, né? Radassa, ela teve um tempo de rejeição, mas quando ela vai para o palácio, ela tem um tempo de acolhimento. E o tempo de acolhimento na minha vida chegou. Então, eu vivi muitas questões, que era para talvez eu ter desistido do Senhor, mas foi Ele que sempre me sustentou. Se você olhar para a sua vida hoje, você vai ver que o teu sustento vem do Senhor. Que é Ele que lhe sustenta, independente das adversidades que você esteja passando. Eu disse na primeira live que eu entrei aqui de passagem com a missionária Rose, que me convidou, inclusive quando eu estava no Rio das Ostras. Eu fui pregar também, e eu falei muito da história do avião. Que quando eu estava no avião, Deus falou muito comigo. Ele falou e disse, filha, você entrou no avião. E quando você entrou no avião, você está percebendo que ele agora vai percorrer uma pista, não é? Eu digo, sim, Senhor. Todo avião, primeiro, ele percorre uma pista para depois decolar. Talvez muitas coisas na sua vida ainda não decolaram, porque você ainda está no tempo de Radassa, percorrendo a pista. Se você perceber e observar, você vai entender que talvez tenha algumas pistas maiores que outras. Se você vir para o aeroporto de Marcel, você vai ver que a pista é menor que a de Guarulhos, que a do Rio de Janeiro, do Galeão, do Santos Dumont. Cada um tem o seu processo, cada um tem as suas pistas. Mas algo que me chama a atenção, missionária Kézia, é que o avião ele precisa da pista para ter estabilidade e para ter a velocidade necessária para decolar.
É interessante também que um jatinho ele não precisa da mesma velocidade que um Boeing e que um Airbus. Talvez você esteja percorrendo uma grande pista na sua vida. É um grande processo. É um tempo de radaça. Mas é porque o Senhor está dizendo, é porque eu tenho algo grande para você. Eu tenho algo maior para a sua vida. Você está num tempo de radaça, mas é um tempo de processo que eu quero que você decole. Eu estou te treinando e te dando estabilidade para quando você decolar, você tenha uma permanência. A gente vê hoje que tem muitas pessoas estrelas cadentes. A mesma maneira que sobe e desce. Muitos ministros, muitos pregadores, muitas pessoas querendo a fama rápido, mas quando alcança, cai da mesma maneira que subiu. O tempo de Radassa foi um tempo de processo. Um tempo que Deus foi trabalhando para que ela se tornasse Esther. Talvez você não esteja entendendo o seu tempo e o tempo de processos que você vem passando já ao longo. Isabela, eu tenho vivido um tempo que eu não entendo. Já era para muitas coisas na minha vida estar se cumprindo, mas parece que essa pista não acaba nunca, não é assim? É porque Deus está te forjando. Aleluia. Eu digo sempre que as pessoas dizem, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu não faria tal coisa. Eu gosto de dizer ao contrário. Talvez se eu não tivesse passado por muitas coisas, eu não tivesse a maturidade que eu tenho hoje. Tudo que você passou, tudo que você passou fez parte do teu processo para te fazer decolar, para te dar uma estabilidade. Esse tempo de radaça que você está vivendo é um tempo que o Senhor está te preparando para você alcançar voos altos. Aleluia. Só passa turbulência quem voa. Minha pessoas que têm paz, mas às vezes eu não tenho comunhão com os pais. Às vezes você tem familiares, você não valoriza a sua família. Às vezes você teve um tempo com seus pais, com sua mãe, e você às vezes não valoriza. E tem pessoas que queriam ter o que você tem, mas não tem. Não teve a oportunidade. Valorize mais a sua casa. Mas o Senhor quer te curar nessa tarde. O Senhor cura para a tua história. O Senhor quer trazer cura para a existência. Porque antes de você existir, tem um tempo que o Senhor quer te alcançar.